Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Passando para desejar um dia de paz, de alegria, cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra que vos trago hoje se encontra no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 15, que vai nos dizer assim: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém, meus irmãos? Que palavra é esta que se encontra no livro de João, em 1 João, quando João vai nos alertar para que nós vivamos uma vida aqui neste mundo sem estar envolvido com as coisas do mundo. Porque João, no versículo 15, vai nos alertar, falando para que a gente não ame as coisas do mundo. A palavra de Deus, o título dessa mensagem vai dizer a observação dos mandamentos, o amor fraternal, a separação do mundo. João está nos induzindo, nos fazendo que eu e você pare para pensar como é que nós estamos observando o mandamento de Deus. Ele começa a dizer aqui no verso 3, e nisto sabemos que o conhecemos se guardarmos o seu mandamento. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Observe que ele fala para que eu e você tenha cuidado de guardar o mandamento, de guardar a palavra de Deus. Observe que aqui ele está falando no Novo Testamento, para que a gente guarde os mandamentos, ou seja, aquilo que o próprio Deus nos mandou que a gente fizesse. Quando lá nos 10 mandamentos a gente vai ver 10 itens que Jesus vai e diz que Deus manda que Moisés fale para o povo: não matarás, não adulterarás, não falar falso testemunho, né? Não cobiçar aquilo que é do próximo. E ele vai dando algumas diretrizes. Jesus agora vem no Novo Testamento e diz: olha, 2 mandamentos vos lhe dou. Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Observe que em nenhum momento Jesus desfaz dos mandamentos que Deus manda por Moisés, que Deus fala para que o povo seguisse. Porque quem ama a Deus sobre todas as coisas não vai ter tempo de falar mal do seu irmão, de adulterar, né? De roubar, de cobiçar aquilo que é do outro, de falar falso testemunho. Quem vai amar a Deus vai colocar Deus sobre todas essas coisas. E mesmo que aflições venham, que o próprio Jesus nos alerta dizendo que no mundo tereis aflições, mas como ele ama Deus, ele sabe que os sentimentos que brotam dentro da gente, muitas das vezes não é um sentimento que a palavra de Deus diz que é para a gente ter, então dá para a gente ter um equilíbrio. E aqui João está dizendo aqui, olha, nisto sabemos o que conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. João está dizendo, alertando para aquele povo: olha, observe os mandamentos. Você conhece se guardar os mandamentos. Que mandamentos esse? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como eu falei, quem vai amar o próximo não vai querer fazer nada de mal para aquele próximo. E o próximo aqui não significa só as pessoas que estão próximo de mim, de você. Esse próximo aqui
Ele está falando que é aquelas pessoas que necessitam de algo que a gente possa dar. Algo material ou algo espiritual. E aqui João está dizendo, olha, aquele que diz eu conheço e não guarda os mandamentos é mentiroso. Olha como João vai alertar, se você sabe que algo não é certo, é lícito que você faça, mas não convém você fazer, se você sabe a verdade e você continua mentindo, e você continua fazendo aquilo que não agrada a Deus, você é um mentiroso. Se nós sabemos e conhecemos, se você conhece os mandamentos, a palavra de Deus, e você não a pratica, João está dizendo, você é um mentiroso. E nele não está a verdade. Porque sabe o caminho, sabe o que é a verdade, mas pratica caminhos que vai levar à morte. Porque a Bíblia vai dizer, há caminhos para o homem que parece vida, mas o final é a morte. Mas ele continua falando, mas qualquer que guardar a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado, nisto conhecemos que estamos nele. Olha, mas ele vai falar, mas qualquer, aqui ele não está indicando uma parte de uma pessoa, uma linhagem de uma nação. Ele está falando, mas qualquer. Que qualquer é esse? Qualquer que aceitar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Qualquer que querer dar um basta em uma vida pecaminosa, em uma vida cheia de mentiras, em uma vida que só tem um certo conhecimento, mas não pratica a verdade, eu costumo dizer, o saber não é suficiente. Sabemos que Jesus Cristo veio, desceu da sua glória, ele se esvaziou dele mesmo, assumiu a forma humana e foi obediente até a morte de cruz. Sabemos todas dessas verdades, que ele veio para salvar a humanidade, mas se eu e você não reconhecer o sacrifício que Jesus Cristo fez ali naquela cruz, não adianta o saber. O saber não vai adiantar. Na matemática de Deus, nas coisas de Deus, nas coisas celestiais, nós não podemos só ficar sabendo. Muitas das vezes vem pessoas não contar coisa para a gente que a gente não estava sabendo e a gente fica sabendo de algo que às vezes a gente não vai nem resolver. De algo que não vai somar nem diminuir nada, só vai ficar sabendo. Mas nas coisas celestiais, o saber não é suficiente. Temos que reconhecer, que do reconhecimento vai vir a prática. Para que a gente possa praticar na nossa vida, nós temos que reconhecer que aquele sangue que foi vertido naquela cruz, que desceu naquela cruz, nos purificou de todos os nossos pecados. É por isso que o João está dizendo aqui, mas qualquer que guardar a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado nisto, conhecemos que estamos nele. Mais uma vez, a palavra de Deus vai dizer o que é mais importante para a minha e para a sua vida. Tem um detalhe aqui, ó, mas qualquer que guardar o quê? A sua palavra. Porque é a palavra que liberta, é a palavra que transforma, é a palavra que justifica, é a palavra que vai levantar
aquele que estava no entulho, aquele que estava vivendo uma vida miserável e pecaminosa. É a palavra de Deus. Sem a palavra, não podemos fazer nada. Sem reconhecer aquele sangue, não podemos ser perdoados. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. O sangue já foi derramado. Os nossos pecados já foi perdoado. Para uma vida de condenação. Porque lá em Romanos 8 vai dizer: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A condenação que levava o homem direto para o inferno já foi tirada do homem, porque o véu se rasgou. Jesus Cristo se fez carne, se fez homem, assumiu a morte dele de cruz, foi obediente, foi para aquele madeiro, venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vida e vida com abundância, para escrever o meu nome e o seu no livro da vida. Com a tinta que borracha não apaga, com a tinta que não foi vista por ninguém escrevendo ela, sim pelo próprio sangue de Jesus Cristo. A tinta é o sangue de Jesus. Nenhum homem pode escrever o nosso nome no livro da vida, a não ser aquele que nos deu a vida. E João está dizendo: olha, mas quem guardar sua palavra, o amor de Deus está nele. Observe que João vai nos falar sobre o amor. O título vai dizer a observação dos mandamentos. A gente já observou o que é o mandamento. Nisto sabemos que conhecemos se guardarmos o seu mandamento. Ele vai falar agora o amor fraternal. Agora a gente já está entrando no amor. Porque no verso 5 ele vai nos dizer: olha, mas qualquer que guardar a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Ele vai falar de amor. O amor de quem? De um cônjuge. O amor de quem? De um amigo. O amor de quem? De um filho. Não, porque esse amor pode também ser ferido. Só é as pessoas fazer algo com outras para que aquele grande amor tenha algo no meio que empate de fazer tudo aquilo que a pessoa jurou em fazer. Quando um casal se conhece e ali juras de amor, eu te amo para lá, eu te amo para cá, é presente, mas quando se separa, não quer nem mencionar o nome. Que amor é esse? Um amor passageiro. Mas aqui João está dizendo: olha, quem guardar sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. O amor de Deus. Não é amor do marido, não é amor da esposa, não é o amor do filho, da filha, porque nós somos de carne e osso e podemos fazer algo, como eu falei, que vai ferir o outro, e aquele grande amor, às vezes, vai diminuindo. Porque existe muitas pessoas que podem tomar conta de suas mães, de seus pais e coloca no asilo. Que amor é esse que quando era pequeno, sua mãe, seu pai, com toda dificuldade, ia ali trabalhar, o pai ia trabalhar debaixo de chuva, debaixo de sol, passando noites em claro, a mãe ali, mesmo com dor de cabeça, alguma coisa assim, fazendo a comida, cuidando, mas quando agora a mãe necessita que um filho cuide dela, ele ali coloca no asilo. Que amor é esse? A palavra de Deus vai dizer: pode ser que uma mãe se esqueça de um filho, mas Deus nunca esquece dos seus. Ele nunca vai esquecer. Porque você pode fazer o que você quiser, fazer o que você achar que está fazendo de melhor e viver uma vida errada.
torta e pecaminosa, mas no dia que você reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, Deus, ainda mesmo assim, com uma vida de pecado, Ele lhe ama. Diferente de um amor de um ser humano. Porque muitos colocam seus pais, como eu falei, em um asilo, porque não tem mais coragem, paciência de cuidar, mas se esquece que um dia foi cuidado. Mas aqui, se guardarmos a palavra de Deus, o amor dele é aperfeiçoado em nós. Só este amor pode ser aperfeiçoado todos os dias, mesmo nós sendo pecadores. Mas agora a diferença é que quando aceitarmos, confessamos que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da nossa vida, a gente agora vira um pecador lavado e remido. Porque nós outra hora andávamos num erro, num pecado e continuava andando. Mas agora que conhece o plano de salvação, o que Jesus Cristo fez naquela cruz, agora nós começamos a pedir perdão por algo que fazemos ainda servo de Deus, que desagrada a Deus. E aqui João está dizendo, olha, verdadeiramente o amor de Deus é aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. A gente conhece, eu e você, conhecemos que estamos nele quando este amor se aperfeiçoa na nossa vida. E como é que se aperfeiçoa, meu irmão? Quando alguém levanta uma calúnia, quando alguém levanta um falso, quando alguém faz algo que nos fere e mesmo assim nós vamos lá e pedimos perdão, porque é isso que Jesus Cristo nos ensinou. Pai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai do mal. Porque se nós não perdoarmos aquele que nos ofendeu, o Pai não vai nos perdoar. Então nós ficamos alegres, porque cada dia o amor dele vai nos aperfeiçoando. E a gente vai largando aquela vida, aquela natureza pecaminosa e vamos se transformando cada vez mais como ele falou, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quer ter a imagem de Cristo, quer ter a semelhança de Cristo, comece a praticar as coisas que vêm do alto, as coisas que ele mandou a gente fazer. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. Mas a palavra continua dizendo, aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo os mandamentos novo, mas o mandamento antigo que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Olha que coisa maravilhosa quando ele vai falar, aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. E é simples, é só a gente virar a chave. É só a gente parar agora, neste momento, e fazer uma reflexão. Como é que ele andou? Como é que eu estou andando? Eu estou nele. Veja como é que você está andando. Não dando um passo de cada vez, ou para a direita ou para a esquerda, mas veja como está a sua vida diante de Deus. Como ele andou, como Jesus Cristo andou aqui na terra. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Ele andou assim. Pai, perdoai, porque não sabe o que fazem. Ele andou dessa forma. Quando deram um tapa no rosto, ele ofereceu outro. Quando foram pegar ele ali no Getsemane, que Pedro meteu a espada para arrancar o pescoço de Malco,
ele se esquivou, arrancou a orelha, ele disse: basta, guarde essa espada, porque se eu quisesse, eu oraria para o meu pai e ele enviaria para mim 12 legiões de homens. Olha, Pedro, com a espada fere, com a espada será ferido. Como ele andou quando ele botou aqueles discípulos tudo sentado, e a Bíblia vai dizer que ele tirou suas vestes, cingiu de uma toalha, pegou uma vasilha e começou a lavar os pés. Como foi que ele andou? Tudo que ele fazia era a vontade de Deus. Tudo que ele fazia era pregar as boas novas do Evangelho. Como ele andou? Como é que eu estou andando? Porque o versículo é bem claro em dizer: aquele que diz que está nele, ei, você está nele? A palavra de Deus está dizendo para mim e para você: aquele que diz que está nele, segundo 1 João capítulo 2, versículo 6, quando ele vai falar: aquele que está nele também deve andar como ele andou. Eu poderia ficar aqui a de manhã toda mostrando para você como ele andou. E eu tenho argumento, eu tenho várias coisas que pode lhe mostrar como foi que ele andou. Mas eu quero que você pense: como é que você está andando? Porque você diz que está nele. Porque você é um servo de Deus, assim como eu sou. E a palavra de Deus está dizendo: se você guarda a sua palavra, o amor dele está aperfeiçoando em você. Olhe para os mandamentos. Aquele que diz que conhece e não guarda o seu mandamento é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas agora vai vir este versículo e vai dizer: se você está nele, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Mas a palavra continua dizendo, e no versículo 15 que eu acabei de ler, João agora vai nos mostrar a observação dos mandamentos, vai falar sobre o amor. Agora eu quero entrar em um tópico para finalizar aqui: como é essa separação do mundo. Eu espero que vocês entendam, que está me ouvindo aí, como é a observação dos mandamentos. Temos que guardar a palavra dele, temos que ser aperfeiçoados, porque a palavra dele vive em nós. E a palavra é Jesus. O verbo se fez carne. O verbo é tudo aquilo que eu e você pode conjugar. O verbo é Jesus. A palavra é a verdade, a palavra é que transforma, a palavra é que liberta, é a palavra. É bonito ter dom, é bonito aperfeiçoar os nossos dons, porque a Bíblia manda que a gente aperfeiçoe, mas é a palavra que nos dá luz. Olha, lâmpada para meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho é a palavra. Tudo é baseado pela palavra. Haja luz e houve, haja separação de águas, haja. Tudo foi feito pela palavra. Deus não precisou usar nada a não ser a palavra. E João está dizendo aqui para mim e para você: olha, observe os mandamentos, a palavra. Agora ele vai falar sobre amor. Depois que a gente observa a palavra, guarda a palavra no nosso coração para não pecar contra ele, como o salmista diz, agora a gente vai ser transformado pela palavra e vai brotar o amor de Cristo na nossa vida. Agora eu quero entrar num terceiro ponto, quando ele vai dizer a separação do mundo. No versículo 15, João vai começar a dizer: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
Que mundo é esse, meu irmão? Porque a Bíblia, se você já leu a sua Bíblia ou você está lendo, a Bíblia vai falar em 3 mundos. Primeiro ele vai dizer, no princípio, Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia. Ele vai falar do mundo do haja. Como eu falei, haja luz. A Bíblia vai falar de mundo do haja, daquilo que nós necessitamos neste mundo para viver. A gente pode trazer este haja como haja uma padaria, haja um mercado, haja uma farmácia, haja um hospital. Haja as coisas que nós necessitamos aqui. A Bíblia vai falar do mundo da criação, que o próprio Deus criou. E Ele criou algo nesta terra para que a gente consiga viver com essas coisas. Que quem não vai no mercado fazer uma compra, quem não vai em uma padaria comprar o pão, quem não vai em um banco tirar seu dinheiro, na farmácia comprar um remédio. João está falando de um mundo, mas ainda não é este mundo. O mundo que eu estou falando é da criação. Agora Jesus vai vir. Deus vai vir ainda falando de um mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Olhe o mundo novamente. Ele falando sobre o mundo, a palavra falando sobre o mundo. Mais uma vez, ele vai nos chamar nossa atenção, porque Deus amou o mundo. Que mundo é esse? Agora não é o mundo da criação, agora não é o mundo da farmácia, agora não é o mundo do hospital, agora não é o mundo do mercado, agora são as pessoas, não é os automóveis, não é a bicicleta, nada de que a gente necessita de viver neste mundo aqui, mas agora é as pessoas, porque Deus não vai parar para amar coisas que é feita pela mão do homem. Ele não vai parar para amar o que foi criado pelo homem. Ele não vai parar para amar aquilo que vai ficar aqui na terra, porque a Bíblia vai dizer, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Jesus, quando Deus disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira, quando a palavra de Deus fala isso, Ele está se referindo às pessoas. Ele está se referindo às pessoas. O que Ele criou de mais valor, de mais importante, foi o ser humano. Porque a Bíblia vai dizer que quando ele veio até o Éden, em um daqueles rios, e ali pegou a argila, e ele diz, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ali ele estava conversando com a Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E ali ele usa a palavra para criar as coisas que ele criou ali. Haja luz, haja o sol, haja a lua, fez a separação de tudo. Agora ele ordena que a terra crie os animais. Agora ele sopra e começa a criar os anjos. Pelo sopro dele, ele cria infinitamente anjos, números de anjos. Agora, quando ele vai criar o ser humano, ele não diz haja ao ser humano, porque ele tem poder para fazer isso. Ele não só faz soprar, que ele tem poder para soprar e sair o homem do jeito que ele queria. Ele pega a argila. Ele pega o barro, ele pega com as próprias mãos, ele faz o formato. Eu e você tinha digitais de Deus, ele fez com a própria mão. Agora, depois que o homem está pronto, agora ele pega, junta a essência do céu com a essência da terra, ele sopra na narina do homem o fôlego de vida. E ali, este mundo
que em João 3,16 está falando, somos nós, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Não foi o primogênito, foi o único, o unigênito, o único Filho que Ele tem, para que todos que nele crêem não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, o próprio Jesus vai falar mais de um mundo. Ei, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Este mundo que Jesus está falando aqui na Bíblia, ele vai falar sobre o sistema que oprime, o sistema que muitas das vezes quer inculcar na nossa mente que a mentira virou verdade e a verdade virou mentira. O sistema que pegou Jesus Cristo ali e começou a fazer acusações do que ele não fez, para crucificar, achando que assim ia parar o reino. Mas Jesus vai dizer: ei, eu passei por aflições, o sistema quis me matar, mas eu venci o sistema. Eu venci tudo que queria me desafastar da presença do Pai. Jesus está falando isso, João. E agora aqui, João vai falar: não ameis o mundo. Que mundo é este, meu irmão? Que João vai falar, que João está dizendo? O mundo não se refere à criação física, mas à esfera do mal que opera em nosso mundo sob o domínio de Satanás. Olha que mundo é este que João está falando. A palavra vai dizer que o Deus desse século cegou o entendimento. O mundo que João está falando aqui são os mundos que nos atraem. O mundo do querer ter, o mundo do egoísmo, o mundo que o Satanás opera. Olha o que ele vai falar aqui, não se refere à criação física, mas à esfera do mal que opera em nossos mundos sob o domínio de Satanás. Uma esfera do mal, uma força maligna, para tentar tirar como imã, oferecendo bandejas, pratos, para tirar aquele servo de Deus que aqui conhece a palavra, observa os mandamentos, tem um amor, mas agora tem que ser separado deste mundo que João está falando aqui. O mundo da cobiça, o mundo do engano, o mundo da mentira, o mundo do egoísmo, do querer ter tudo para si, do que os princípios bíblicos não valem mais a pena para muita pessoa que é atraído por este mundo maligno que Satanás opera nessa esfera, dominando. Este é o mundo que João está falando aqui, porque ele vai dizer: não ames o mundo nem no que o mundo há, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque aqui ele vai falar sobre o amor no verso 5 e vai falar sobre o amor no verso 15, quando ele vai dizer: mas qualquer que guardar sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Mas aqui ele vai falar: olha, não ame as modas que o mundo inventa, as coisas que muitas das vezes nós falamos: isso daqui não tem nada não é nada demais. João está falando: se nós amarmos esse mundo, o amor do Pai não está nele. Mas ele continua falando sobre o terceiro ponto da separação, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Porque tudo que há no mundo, tá vendo?
como ele está dizendo, não é quase tudo, não é algumas coisas que estão no mundo. Podemos sim abrir a nossa mente e trazer uma nova roupagem, mas para o evangelho não precisa vestir roupa nenhuma, porque a palavra tem que ser pregada da forma que ela é. Goste que não gostar. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. João está dizendo aqui, porque tudo que há no mundo, tudo que há neste mundo que Satanás opera, ele está falando aqui a esfera do mal que opera em nosso mundo sob o domínio de Satanás. E João está falando, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne. O que é a concupiscência? É o desejo da carne. É o desejo de alimentar a carne. Porque o desejo de Deus, o desejo do Espírito é ser alimentado pela palavra. Mas o desejo da carne é prostituição, é drogas, é mentiras, é tudo que o mundo nos oferece. Se tu és filho de Deus, se joga daqui, porque está escrito que dará ordem ao anjo e nenhuma pedra você vai se tropeçar. Mas Jesus disse, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. E este mundo é que João está dizendo, o desejo da carne, o que alimenta a carne, confusão, brigas, invejas, mentiras, drogas, tudo isso alimenta a carne. Fuxico, isso alimenta a carne. Mas ele vai dizer mais ainda, a concupiscência dos olhos, o desejo dos olhos, o que viu não pode ter, mas quer ter de qualquer maneira. E aí faz coisas que não agrada a Deus. Viu, olhou, gostou, deixou de ser. Quando a palavra está dizendo não cobiçar nada do seu próximo. Não é só mulher, mas é tudo aquilo que nós não podemos ter. Olhar, elogiar é uma coisa, mas querer ter algo que nós não temos condição de ter e ficarmos alimentamos ali toda hora que vê, isso é inveja. E este sentimento de inveja vai nos levar a fazer algo que o mundo adora, que o mundo quer. Mas João está dizendo aqui, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Ele ainda vai mais além e acrescenta, olha, a soberba da vida. O que é soberba? Orgulho. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. E tem gente que tem orgulho de ter aquilo na vida que não agrada a Deus. Não é do Pai, mas do mundo. Esses três itens aqui. O desejo da carne, o desejo dos olhos, a soberba. Um cara soberbo, um cara orgulhoso, uma pessoa orgulhosa, não é do Pai, é do mundo, porque o servo de Deus tem que ser humilde, diferente de se humilhar, porque o próprio Jesus disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Isso agrada o Pai, mas o orgulho que João está falando, a soberba, não vem do Pai. E eu quero finalizar no versículo 17, quando ele vai falar, e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Mais uma vez, João está dizendo, olha, este mundo que o Satanás opera e oprime, maligna, essa esfera que está sob o domínio de Satanás, vai passar. O desejo do olho
vai passar o desejo da carne, vai passar a soberba, vai passar, mas ele vai dizer, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu trouxe 3 esferas nesta manhã, 3 pontos para que você pensasse, para que você tenha uma reflexão. O primeiro falou sobre a observação dos mandamentos, sobre a observação da palavra, andar como ele andou, como é que nós estamos andando. O segundo vai falar sobre o amor. O amor, ele vai falar aqui no versículo 5, mas qualquer que guardar a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Vai falar sobre o amor, aquele que guardar a palavra, aquele que guardar os mandamentos, aquele que estiver observando a palavra de Deus. Ele vai dizer aqui para mim e para você, o amor de Deus está verdadeiramente aperfeiçoado nele. O segundo ponto desta mensagem, falando sobre o amor. E o terceiro e último, ele falou sobre a separação. Você está observando a palavra de Deus? O amor de Deus está sendo aperfeiçoado cada vez na sua vida? Você está resistindo as tentações, sendo separado deste mundo maligno? A palavra de Deus vai dizer, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Que palavra, que reflexão. Não porque eu que estou falando, mas porque a palavra falou muito ao meu coração nesta manhã. E pode falar na sua, se você parar para ouvir alguns minutos e fazer uma reflexão de sua vida. E colocar em prática. Porque o versículo 6, ele vai nos dizer, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Mas o 17 vai fechar com chave de ouro e dizer, e o mundo passa e a sua consciência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Faça a vontade de Deus, porque você vai permanecer para sempre. Ainda que se acabe seus dias aqui nesta terra, neste mundo, mas lá vai começar uma nova era. Aquilo que o ouvido não viu, os olhos não viu, o que não desceu ao coração do homem é o que está preparado para mim e para você. Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai se não passar por Ele. Que esta palavra possa fazer guarita no seu coração, que o Espírito Santo de Deus possa completar aquilo que faltou e que você possa nesta manhã fazer uma reflexão sobre a sua vida, porque não adianta ouvir todas as manhãs que eu faço esta devocional e não praticar e não procurar se chegar perto daquele que nos ama. É o único que vai nos amar do jeito que nós somos. Quando a gente chegar até a Ele, Ele vai transformar pela palavra e nós vamos nos aperfeiçoar neste amor. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo nos dê um dia abençoado, cheio de paz, de alegria e de esperança, porque a nossa esperança está em Jesus Cristo. Que Ele possa nos dar um dia abençoado. Em nome de Jesus.